Olá pessoal, beleza? Vamos lá? Questão 14 foi onde nós paramos, a gente vai falar do Danilo Gandhi. Uma questão bem tranquila. Então nós temos aqui, em planejamento, como prática educativa, Danilo Gandhi afirma que planos são escritos para tornar mais eficiente e mais eficaz nossa ação. E, sobretudo, para dar consistência a um processo de planejamento, alcançando como resultado adicional, não de menor importância, ser processo educativo. Só lembrando que primeiro nós temos o processo, primeiro vem o processo de planejamento e o resultado, o produto desse processo é o plano, não é? Ou, no caso aqui, decorrente dos processos, resultado dos processos são os planos. Letra A. Antes do processo de planejamento é indispensável fazer planos? Nada a ver. Planejamento sem planos não funciona, não. Plano sem planejamento, né? Então, nada a ver também. Em educação, planos e processos de planejamento são sinônimos? Não, jamais. Mais importante que os planos é o processo que se desencadeia. Muito bem, nós vimos isso, os demais autores que nós estudamos também entendem assim, ok? Durante o processo de planejamento existem discussões, negociações, posição de desejos, de intencionalidade, intersubjetividades são apresentadas e esse processo é muito importante, até mais importante do que o próprio produto. Letra D. Agora vejamos. 15. Sendo uma atividade intencional e planejada, o trabalho docente requer estruturação e organização para que os objetivos de ensino sejam alcançados. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta os passos didáticos de uma aula. Aqui é importante eu só mencionar uma coisa, eu acabei não colocando, mas essa questão é da banca Quadrix, tá? E essa banca adora cobrar o Libânio, beleza? Então aqui, esses passos didáticos da aula, esses que nós temos aqui, referem-se aos apresentados pelo Libânio. Então a alternativa, nem vou ficar aqui perdendo muito tempo, é a E, ok? Maravilha. Agora vejam essa questão, gente. Elementos essenciais ao planejamento de ensino. Então, planejamento de ensino, os objetivos são divididos em. Então, a princípio, a gente já poderia até colocar aqui gerais e específicos, não é? Mas essa questão sacaninha, ela se refere a um livro Didática Geral do Claudino Piletti. Por isso que, conforme a gente vai estudar para um concurso, se o concurso não oferece, se ele não oferece ali as referências bibliográficas, já para você saber quais são os autores que serão cobrados, é interessante, ao analisar provas anteriores, a gente identificar quais são os autores que aquela banca gosta de cobrar. Quando fala de inclusão, quando fala de alfabetização, quando fala de didática, de planejamento, etc. Tá bom? Então, essa questão aqui, ela se refere ao livro Didática Geral do Claudino Piletti, e nesse caso não é a correta, tá? Eu acho que essa questão poderia ser anulada, eu vou explicar o porquê, mas vamos responder aqui e comentá-la. A alternativa é a E, tá? Então esses objetivos, eles são divididos em objetivos educacionais e objetivos instrucionais. Como assim, Vinícius? Seriam tipos de objetivos. Vejam aqui comigo. Então, nós teríamos dois tipos de objetivos. Tá? Tipos. Como nós vimos aqui na questão, os primeiros são os educacionais. Esses educacionais são chamados também de gerais. E os instrucionais são os específicos. O próprio autor, no livro dele, chama os educacionais de gerais e os instrucionais de específicos. Então, por isso que eu entendo que essa questão estaria furada, tá? No caso dos educacionais, dos gerais, eles estão relacionados a uma base filosófica, tá? Então, aqui nós estamos preocupados. Então, existe aqui uma base filosófica e nós estamos preocupados com questões gerais e fundamentais. Por exemplo,
qual é o cidadão que eu quero formar e para qual sociedade eu quero formar esse cidadão, não é? Já os instrucionais, eles são mais específicos e são condizentes a cada área ou disciplina. Então, eles estão ligados à área ou disciplina. E, no caso, eles são definidos para que o aluno se desenvolva em áreas diversas, como, por exemplo, na área cognitiva. Então, nós temos objetivos referentes à dimensão cognitiva do sujeito, afetiva e até mesmo psicomotora. Ok? Aí nós teríamos, então, esses objetivos instrucionais ou específicos. A questão, até o gabarito, dá realmente a E como correta. Eu fui analisar depois, procurei prova e tal, é a E, mas como o próprio autor chama os educacionais de gerais e os instrucionais de específicos, acredito que é uma baita de uma sacanagem essa questão, né? Ela poderia ser anulada, tudo bem? Então, maravilha, gente. Vamos lá. Voltando para os nossos exercícios. Essa foi a questão 16. Essa foi a questão 16. Vamos para a 17. Vejam lá. A respeito do planejamento escolar, assinale a alternativa correta. Então, vejam. É estruturado e articulado nos níveis escolar, curricular e de aula. Então, existiria, em termos de níveis de planejamento, o plano global da escola, o curricular, o plano de ensino e o plano de aula, não é? Acho que dá para nós entendermos assim. Vejamos, é um momento de reflexão sobre as temáticas curriculares necessárias à progressão dos alunos nos níveis de ensino, não é isso. É o processo de seleção de conteúdos que deverão ser ministrados em uma aula. Não, está muito restrito. É o conjunto de formulários que devem ser preenchidos pela equipe diretiva. Não. É o processo de planejamento da atividade docente voltado para a manutenção do status quo social. Ou seja, é o processo de planejamento do professor para manter a sociedade do jeito que está. Também não. Então, a correta realmente é a A. Ok? Lembrando que quando a gente fala de planejamento, aqui ele está dizendo assim, a respeito do planejamento escolar, tá? Escolar, porque quando a gente fala de planejamento educacional, poderia colocar o seguinte, deixa eu ver se aqui dá para vocês acompanharem. Então, planejamento, quando a gente fala de níveis, então eu posso trazer aqui planejamento educacional, de forma geral, tá? E esse planejamento educacional, ele ocorre no âmbito da União, dos estados, dos municípios, tá? O educacional. E os níveis de planejamento, no caso, os níveis escolares, no caso de planejamento escolar, né? Então, planejamento escolar. Então, é aqui no planejamento escolar que a gente tem aquela tríade mais comum. Qual que é a tríade mais comum? A gente colocar aqui plano global da escola, da forma como nós estudamos. Plano global, plano de ensino e plano de aula, tá? Mas isso, gente, vai depender muito de autor para autor, e aí a gente precisa realmente estudar bastante, porque isso aqui é o que mais aparece, tá? Planejamento escolar, nós temos esses aqui, é o que mais aparece nas provas. No entanto, dentro da escola eu posso ter outros, eu posso ter, por exemplo, plano setorial. Eu posso ter, de repente, a necessidade, dependendo da instituição, de plano de trabalho. Que não seja, por exemplo, no caso do professor, ele ter que apresentar um plano de trabalho que não seja o plano de ensino. Outros planos podem sim aparecer, até porque a escola ela não é estática, rígida, igual em todos os lugares. Existe uma flexibilidade na organização, administração e gestão da instituição, não é? E aqui
quando a gente fala de planejamento educacional, a gente está falando mais de estruturação de sistema de educação. A gente está falando mais aqui dos sistemas de educação. Tá? Sistemas de educação, estruturação dos sistemas e até mesmo de políticas públicas educacionais. Beleza? Todos são níveis. Todos são níveis. No entanto, dentro do planejamento escolar, os níveis são esses três os principais e outros podem aparecerem também, tá? Podem aparecer. Acho que é aparecer, não é? Então tá, Vinícius, vamos lá. O que mais? Questão 18. Há diferentes níveis de planejamento em função de suas características. Como é denominado o planejamento de maior abrangência que é feito em nível nacional, estadual e municipal? Qual seria, gente? Planejamento educacional, tá? Que é o planejamento dos sistemas de educação. Então, é planejamento educacional. É essa aqui. 19. Sobre o planejamento da ação didática, é correto afirmar que o plano de curso, lembrando que tem professores que chamam de plano de ensino, outros chamam de plano de curso, tem que ficar bem atento a essas nomenclaturas, não é? Então diz assim, é a sistematização da proposta geral de trabalho do professor naquela determinada disciplina ou área de estudo numa dada realidade. Então o professor que trabalha uma disciplina, ele faz o quê? Ele apresenta a sua proposta geral de trabalho para um período, normalmente de 6 meses ou mais comum de 1 ano, né? 6 meses ou 1 ano são os dois períodos mais comuns. A gente está falando do plano de ensino. Vou colocar aqui. Plano de ensino. Beleza? É a letra A. 20. De acordo com o Libânio, o planejamento abrangente de todo o conjunto de atividades escolares, não apenas do currículo, recebe o nome de... Então ele está falando assim, ó, planejamento abrangente de todo o conjunto de atividades escolares, não só do currículo. Esse é o projeto pedagógico. A LDB fala projeto pedagógico, mas a gente também pode chamar de projeto político pedagógico, não é? Lembrando que também pode ser projeto político pedagógico. Questão 21. Analise as afirmativas abaixo em relação às funções do planejamento escolar. Então, aqui é uma questãozinha um pouco maior agora, né? Quais são as funções do planejamento escolar? Se eu não estou enganado, eu coloquei aí um slide para vocês nas aulas sobre essas funções. Atualizar o conteúdo do plano sempre que for revisto, aperfeiçoando em relação aos progressos feitos no campo de conhecimentos, adequando as condições de aprendizagem dos alunos aos métodos, técnicas e recursos de ensino que vão sendo incorporados na experiência cotidiana. Nós vimos que o professor, quando planeja, ele constantemente, né, permanentemente, o professor constrói, ele cria uma didática e ele depois avalia e reconstrói, recria a sua didática. Então esse processo ele fica bastante dinâmico e o professor vai acumulando experiências, vai ampliando a sua profissionalidade cada vez mais. Então a 1 está correta. Logo, essa D aqui não pode ser. 2. Estabelecer objetivos, conteúdos e métodos, afastando-se das exigências postas pela realidade social? Jamais. Ainda mais quando a gente fala do Libânio, né? Essa questão aqui ela é uma questão libanesa, libanínica, sei lá o quê. Tá aí. Refere-se ao Libânio. Então a 2 está incorreta. Então aqui não pode ser, aqui não pode ser, pronto. Você resolveu 2. Você tem certeza lá na prova? Tem certeza, professor? Apostaria tudo. Apostaria meu aplique nessa questão aqui. Então,
manda ver, vai para a próxima já, não é? De repente tira ali alguma dúvida só, mas se você tiver certeza, quando a questão está tranquila e tal, você leu bonitinho, deu uma revisada rápida, não fique perdendo tempo, porque você vai precisar desse tempo em outras questões. 3. Assegurar a racionalização, organização e coordenação do trabalho docente. Quem não conhece essa definição do Libânio, não é? Se você já tem ela, decora aí. Então, a 3 está correta. 4. Facilitar, eu não continuei, mas está correta. Facilitar a preparação das aulas, selecionar material didático em tempo hábil, saber que tarefas o professor e alunos devem executar, replanejar o trabalho frente a novas situações que aparecem no decorrer das aulas, está certo também. Permitir ao docente apenas o registro das etapas a serem seguidas, isso apenas ferra tudo, não é? Então, 1, 3 e 4 realmente. 22. A respeito do planejamento de aula, é correto afirmar: 1. A ausência do planejamento de aula pode ter como consequência aulas monótonas, desorganizadas, desencadeando o desinteresse dos alunos pelo conteúdo e tornando as aulas desestimulantes. Certíssimo. Certíssimo. Daí você vem, assinale alternativo que indica todas as afirmativas que estão corretas. É correta só a 6? Não. Só a 3 e 6? Não. Aqui tem a 1. Então vamos manter. Próxima. O planejamento de aula é de fundamental importância para garantir êxito no processo de ensino-aprendizagem. Sim, tanto que os autores dizem, né, todos os autores que falam sobre o plano de aula, num dado momento eles falam: o professor deve planejar. Nossa, mas que absurdo isso, né? Lógico que o professor deve planejar. Mas o que os autores estão dizendo é muito mais uma responsabilidade que o professor assume do que um dever legal ou uma norma da escola. Então, é uma responsabilidade que o professor assume com a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e com a própria aprendizagem do aluno. Logo, planejar, responsabilizar-se pelo planejamento é uma postura ética do professor, ok? Então, aqui, ó, a 3... 3 não, meninos, nós estamos falando da 2 ainda, vai com calma aí. A 2 está correta, tá? Então, 1 e 2, ó, 1 e 3 aqui já não pode ser. 3. O planejamento de aula é um artefato social que deve possuir rigidez e densidade teórica no trabalho docente. Ó, rigidez é óbvio, não flexibilidade, não é? Eu planejo a aula de uma forma, se de repente eu precisar ser flexível, mudar alguma coisa no meio do caminho, eu tenho que também ter essa possibilidade de ser flexível, então a rigidez aí não entra. Logo, você já achou a resposta. Ou não? Não, ainda não? A 3 está incorreta, né? Então, ainda não. Então, a 3 está incorreta. 4. O planejamento de aula é uma tarefa fundamental do professor que inclui a previsão das propostas em termos de organização e coordenação em face dos objetivos elencados, bem como a sua revisão e adequação no decorrer da atividade de ensino. Ok? Olha lá, o planejamento de aula é uma tarefa fundamental do professor, que inclui previsão das propostas, parece que está tudo certinho, não é? Coordenação e fase dos objetivos, está tudo bonitinho. Então, a 4 está correta? Essa questão pegou agora, hein? Porque você tem que ter certeza, 6 já não está, porque ele diz aqui que o planejamento de aula é um instrumento que serve muito mais para o coordenador, como se fosse um instrumento burocrático, né? Então, nada a ver. Você tem que saber se a 5 está correta ou não. Então, a questão não é tão simples. O planejamento de aula é um instrumento essencial para o professor elaborar sua metodologia conforme o objetivo a ser alcançado, tendo que ser criteriosamente adequado para as diferentes turmas, havendo flexibilidade caso necessite de alterações. Perfeito, 5 também está correto. Então, acho que deu certo aqui. São corretas apenas 1, 2, 4 e 5. Penúltima questão. Planejamento é o processo de... Planejamento é o processo de análise crítica que o educador faz de suas ações e intenções. Então, olha que interessante. Análise crítica. Maravilha. Que o educador faz de suas ações e intenções, onde ele procura ampliar a sua consciência em relação aos problemas do seu cotidiano pedagógico, a origem deles, a conjuntura na qual aparecem e quais as formas
para a superação dos mesmos. Parece que está tudo certo. Vamos ver a B. Definição de metas e objetivos da aprendizagem que se quer alcançar ao final de cada ano letivo, bem como a escolha de metodologia, estratégias e técnicas que garantam eficientemente um aprendizado uniforme para todos. Não. A gente tem que correr, né? Na perspectiva crítica, a gente tem que correr dessa ideia de uniformidade, homogeneização. Discussão sobre a concepção de educação de um trabalho pedagógico com a finalidade de definir a prática educativa que se espera dos professores em cada área do conhecimento? Não, porque aqui também dá essa expectativa, tira a autonomia do professor. Escolha de objetivos prescritivos? Não. Estabelecimento de objetivos pré-determinados para o projeto educativo de cada escola, de acordo com a cultura e condições de aprendizagem dos alunos? Não, é a A mesmo, pessoal. A A que está mais completinha e correta. E a última, se o planejamento pedagógico é um documento processual, ele precisa ser atualizado sempre que necessário, ou seja, pode-se afirmar que ele deve estar de acordo com o que for imprescindível, nada a ver, em permanente transformação, não tenha dúvidas. Não é? Então, tá aí, questão 24, beleza? Finalizamos e agora a gente vai estudar planejamento participativo. Até a próxima aula. Valeu, um abraço.